Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Délcio Barbosa, eu falo aqui da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aqui eu falo sobre o Evangelho. Amém? Então, hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: E assim também Davi, que declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olá. Então, aqui no livro de Romanos está escrito que tem um homem a quem Deus jamais imputará pecado. Também diz assim, bem-aventurado, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Na realidade, todas as pessoas tiveram suas iniquidades cobertas e seus pecados perdoados. Isso é certo porque Deus, ele enviou Jesus Cristo. Ele testemunhou isso no Evangelho, na Bíblia, e está escrito ali que Jesus Cristo é o Salvador. Então tem um homem a quem Deus jamais imputará pecado, né? E quem é esse homem, né? Esse homem a quem Deus jamais imputará pecado, né? Será que esse homem não vai mais cometer pecado? Como é que é? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Então, aqui está falando que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Então, aqui nós vemos já no livro de Salmos, Salmo 1, esse salmo é um salmo de Davi. Né? Davi aqui já está falando do justo, certo? Então, existe o pecador e existe o justo na Bíblia. Então, já naquele tempo existia a lei, certo? No tempo de Davi. Mas a Bíblia fala também, por exemplo, no livro de Efésios, ela diz assim, né? Vamos ver Efésios capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui também está falando que não de obras, em Romanos 4 também, independentemente de obras, certo? Então como aconteceu isso? Então Deus prometeu para Abraão, ele prometeu para todos os patriarcas, né? E também antes disso para Moisés, através da lei, Deus testemunhou Jesus Cristo que enviaria o Cristo, né? Então, a partir do momento que Deus prometeu, né, pela fé, todos eles já receberam, né, a remissão dos pecados, somente pela fé na palavra de Deus. É o que está dizendo aqui em Efésios e também é o que está dizendo aqui, né, em Romanos 4, quando Davi diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Não que esse homem não vá cometer pecado, mas porque ele já uniu seu coração com Deus, ele já sabe que Deus, ele prometeu, ele já sabe que Jesus Cristo veio a esse mundo e pagou o salário do pecado.
né? O salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, a morte entrou em todos os homens, né? Mas Deus não permitiu que o homem, né, pagasse por esse salário, né? Desde o início ele concedeu a sua graça. Então ele prometeu, fez a promessa através da lei, né, e através dos profetas também. Deus ele testemunhou, né, a sua promessa, certo? Então, a partir desse momento, o resultado não depende mais do nosso esforço, e sim da palavra de quem se responsabiliza, né, pela sua promessa, que é Deus. Ele cumpriu, né? Ele, através de Jesus Cristo, então ele cumpriu perfeitamente a remissão dos pecados, e nós fomos remidos de todos os pecados, certo? Então, desde Adão até o último homem, Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, como está escrito lá em João, né, no capítulo 1, que João Batista ele testemunha, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E Deus enviou seu Filho ao mundo para que fosse salvo por ele, né? Não para julgar o mundo, mas para que fosse salvo. Então, ele veio e salvou. E essa é a realidade, né? E qual é a diferença entre o pecador e o justo? O pecador é aquele que julga mediante a sua obra, mediante o seu pensamento. Então, a sua obra é o que tem o peso na hora dele julgar, porque ele, eu cometi pecado, então eu tenho pecado, eu sou pecador. Ele fala assim, então ele mesmo julgou sobre si mesmo. Ele mesmo está acreditando no seu julgamento, no seu pensamento, né? Está acreditando, botando fé na sua própria obra. Então, a partir desse momento, para ele né, sair do pecado, ele vai ter que trocar a sua obra, ele vai passar a se esforçar, mas ele não vai conseguir, porque é só mediante a promessa, é só mediante Jesus Cristo. Amém? É só mediante Jesus Cristo. Então, como que o homem ele pode entrar na justiça? Como, né, esse homem, quem é esse homem a quem Deus não mais vai imputar pecado? Está escrito aqui em Romanos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então aqui diz, o justo viverá por fé, né? E fé é a certeza, né, das coisas que a gente não vê, né? Da certeza das coisas que nós não vimos, né? Davi não viu, mas Deus prometeu, e a partir desse momento Davi acreditou na palavra de Deus, e ele se tornou justo, né? E nós também, hoje também, né? Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para nos salvar dos pecados. Então, ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, né, eu sou justo. E uma vez que Deus decidiu que eu sou justo, né, então eu posso dizer também que não tenho pecado. E Jesus Cristo, ele tirou o pecado. Certo? Eu tenho que decidir pela palavra de Deus e não pelo meu pensamento, não pelo meu conceito. Né? Quando nós decidimos pelo nosso conceito, então, né, isso não tem nada a ver com Deus. Amém? Então, por isso está escrito em Romanos, no capítulo 4, está escrito assim, né? Davi testemunhou: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quem é esse homem? É o justo. É aquele que, mediante a fé, acredita na remissão dos pecados. Só mediante a fé, não mediante as obras. Isso está bem claro no Evangelho, né? Diz que pela graça sois salvos, né? Pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, né? E isso não vem de vós. Então, né? Essa fé vem de Deus. Deus é que ele que realmente ele é que trabalha no nosso coração, né? Através dessa palavra.
E Ele é que nos faz saber dessa verdade, né? Ele que faz essa separação. Ah, isso era eu que estava julgando, eu estou errado, né? E essa é a palavra de Deus. Ah, Deus, certo? Deus enviou Jesus Cristo e Jesus Cristo, Ele tirou o pecado. Na realidade, Ele tirou, né? Agora, eu tenho que decidir por essa justiça, pela palavra, pelo que está escrito na Bíblia, e não pelo meu pensamento, pelo meu conceito, não pelo conceito do mundo. Amém? Então, eu espero que todos vocês se tornem, né, esse justo, o justo viverá por fé, né, porque na realidade essa é a verdade do Evangelho, certo? Então, o cristão, ele é justo. O cristão não pode dizer que tem pecado. Jamais o cristão pode dizer que tem pecado depois que Jesus Cristo veio a esse mundo e tirou o pecado, e morreu pelos pecados. Não resta sacrifício pelos pecados. Amém? E a nova aliança diz que Deus não se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. Essa é a nova aliança, né? Nós nos lembramos dos pecados, né? Nós nos lembramos, mas nós nos lembramos para agradecer, né, a Deus, para ter gratidão no coração por Jesus Cristo, né? E ter gratidão no nosso coração, né, pela grande graça que nós recebemos do amor de Deus. Amém? Então, até aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, então deixa um curtir no vídeo, comenta, né, faça uma pergunta, o que você pensa, né, sobre o justo, sobre o pecador, sobre, né, Romanos capítulo 4, sobre Salmos capítulo 1, né, e Efésios capítulo 2. E, né, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus familiares, com seus amigos. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.